Soltando Lebres, o programa mais infame do YouTube. Isso aqui poderia ser um episódio do Vlog on Bike, mas eu não estou montando a bike, então tecnicamente isso aqui não é um vlog em cima da bicicleta. Bom, esse programa de Soltando Lebres é uma espécie de recuperação do meu português desde que o Lula ganhou. Acho que foi desde que o Lula ganhou. Acho que é isso. E, bom, desde então a esquerda tem procurado se reerguer. E já uma semana depois da posse, eu considero que já há problemas, né? Não só eu, mas já há polêmicas pelo menos dentro dos canais do YouTube mesmo. Como esse mesmo vídeo aqui, mas esse vídeo não tem nenhuma repercussão, né? Agora, por exemplo, eu me refiro à entrevista de Rui Pimenta, do PCO, que teve uma polêmica sobre que o Rui fez críticas à Globo, eu acho, falando que tem muita gente que tem um perfil da esquerda, de gente que acha que a Globo, que tá tudo certo com a Globo, ou que a Globo e o PT são aliados, algo assim, e aí surgiu alguma pessoa no chat e falou que o Rui estava agorando o PT. O Rui falou que o PT não tem poder, não tem muito poder. Lembrando que a Dilma foi empichada em 2016, há 7 anos. É pouco tempo, né? Então, é claro que o Rui se refere ao PT, o poder que o PT não tem, se referindo ao controle da oligarquia no Brasil, né? Isso sim, ninguém sabe. Infelizmente nem a esquerda, né? Então quando a gente vê o eleitorado no Brasil dividido na metade, infelizmente não é um povo que conhece política, né? Teoria, história, nada. Eu sou um pouco crítico com relação à quantidade de gente, a população que gosta e se interessa por política. Eu acho que é uma constante, é uma média de 80% não se interessa. Eu ia dizer que se interessa, não, seria muito alto, né? Mas não se interessa, ou seja, eu não digo criticamente, eu digo como se fosse uma característica humana, né? Eu acho que, inclusive, que qualquer sociedade humana é assim. Ou seja, inclusive eu acho agora eu pensei melhor que quando eu pensei nesse número, em 80%, pensando na União Soviética, eu pensava que a União Soviética fosse excelente, né? Que fosse assim, que havia estímulo para que as pessoas participassem, mas na verdade é que não, né? É o contrário. Acho que a participação política, eu imagino que era desencorajada, né?
Então, se eu dizia antes que, inclusive, na União Soviética, o povo, 80% não queria saber de política, agora eu acho que isso é normal, sobretudo na União Soviética, sobretudo, porque era um país, o maior país do mundo, onde as pessoas eram reprimidas, né? Tinham medo. Eu não diria que eles eram mais torturados do que em qualquer outro lugar, no Brasil, por exemplo, mas o governo era mais controlador, era mais totalitário, né? Stalin era paranoico, né? Talvez ele tivesse razão, talvez não, enfim. Bom, tem muita gente, então, no Brasil, se a gente pensar que 80% das pessoas não se interessam por política, esse pessoal que estava assistindo a entrevista no 247, Brasil 24, TV 247, eles realmente não entendem porque não se interessam, né? Na cabeça deles, o PT teria voltado com tudo, com todo o apoio da Globo, e no futuro, se tiver qualquer problema com a Globo, ou seja, essa nova situação, né, seria essa situação agora em 2023, isso aqui seria qualquer coisa que acontecesse com o PT seria culpa do PT, ou se tiver algum problema político, econômico, qualquer coisa, é incompetência, entende? Tipo, a grande parte dos auditores do TVT, ou do 247, não entende que a Globo tem ideologia, né? Que tem que a Globo não pode ser aliada do PT, porque a Globo teve interesse contra o PT e o povo. Por que a Globo teria apoiado o PT? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a extrema-direita e outra coisa é o globalismo. Que, por coincidência, por ironia, parece com o nome da Globo, mas também sem ironia. A Globo tem essa agenda mesmo. Eu não sei se a Globo tem financiamento de Jorge Soros. Mas é nessa linha do globalismo, né? Então, o globalismo é diferente do fascismo. O globalismo é diferente do fascismo porque o fascismo, de certa forma, impede que o capital internacional gere riqueza, né? Ou seja, que continue fazendo seus negócios, né? Eu estava ouvindo um texto um livro, um áudio de um livro e do Piketty na introdução, que agora eu não lembro como falava, ideologia, capital e ideologia, algo assim, que é depois do Capital no século XXI. Aí
ele descreve algumas categorias de estruturas governamentais, né? De estrutura de governo. Então, ao longo dos séculos, né? Esses últimos séculos. E agora eu não lembro o nome exato, mas tem um tipo que era dividido em três estamentos sociais, que era... E agora eu não lembro, mas um deles era as Forças Armadas. Então é como se o Estado fosse dividido em três, né? O Executivo, acho que o Rei... Não, era o Rei, os Guerreiros e não lembro o outro. Os Nobres, não sei. Então... Os sistemas variam muito, né? Tipo, hoje em dia o que domina o mundo são as multinacionais. Como você vê aqui no Chile, um lugar onde você pode andar com o celular na mão de madrugada. O povo ouve muito essa merda de música aí, o reggaeton. Tem Shell, viu? É isso que eu me refiro. A Shell é holandesa e tem negócios aqui. Os dados, eles são controlados e a própria Shell é controlada lá na Europa, né? Então eles têm os dados de como na economia chilena o povo está consumindo gasolina, né? Então, quem controla o mundo é a Shell, é a Holanda. E será que o povo holandês todo vive bem? Ou seja, será que eles exploram o mundo todo e os holandeses todos vivem bem? Ou eles dividem a riqueza? Não. Um pouco menos pior do que o Chile, o Brasil, mas... O mundo é liberal, né? É hipercapitalista. Ou seja, o que alegra muitas pessoas que entendem essa forma de uma forma pragmática, né? De uma forma hipercapitalista. Ou seja, se você nasce no Brasil ou no Chile, você poderia chegar um dia a ser o CEO da Shell. Mas eu não sei se isso é exatamente assim como eu tô falando, mas por que não? Se você tem as ferramentas para estudar tudo que você precisa saber, e por que não? Se você teria o mérito, se você poderia ter o mérito, né? Se você poderia ter a capacidade de... Eu acho que você não chegaria até o CEO. Não, acho que não chegaria, mas você pode trabalhar para eles, né? Agora, a Holanda, a Noruega são monarquias. E aí, agora eu lembrei um pequeno insight que eu tive. Insight ou talvez esqueci agora a palavra. Esqueci a palavra agora. Epifania. Eu tive minha epifania, o insight de que todos os países que têm petróleo tem um governo autocrático, um governo autoritário. Se você fazendo um balanço rápido, os países mais famosos que tem uma economia estável, uma política estável e tem petróleo. Arábia Saudita é uma autocracia, é a maior monarquia absoluta
que resta, né? Gente bêbada. Ah! Então, Arábia Saudita, autocracia, monarquia. Outro país que tem petróleo, Noruega, monarquia. Então, é a diferença. Eu não tô falando que todos os países que têm petróleo que tem algum padrão na experiência de vida, na qualidade de vida, na qualidade como experiência. Não tô falando isso. Eu tô falando que o poder é nacionalista, é autocrático. Então é muito diferente, né? A Noruega é uma monarquia. Eu li a Constituição da Noruega. Metade da Constituição fala sobre o poder do rei. Qualquer coisa que você tiver dúvida na Noruega, a primeira parte da Constituição vai te dizer, ó, essa dúvida aí que você tem, o rei é o dono. o rei é que manda. Entendeu? Bom, na Arábia Saudita eu nem sei se tem Constituição, né? Mas a experiência de morar na Noruega, todo mundo fala que... Eu nunca fui, infelizmente, mas... Todo mundo fala que é um país liberal, onde você pode fazer o que quiser. Ou seja, não o que quiser, mas... É caro, mas ninguém se mete com a sua vida, ou não sei. Você tem acesso a... Você não tem censura, essas coisas, né? Enquanto que na Arábia Saudita, imagino que em relação aos direitos humanos, né? A Noruega tem todos os direitos humanos. Enquanto que na Arábia Saudita não, né? É isso que eu me refiro. Bom, mas... E aqui é um problema do Brasil, né? O Brasil e talvez a Venezuela, que também são dois países diferentes. Vlog on Bike, o pior vlog do mundo. Eu vou subir nos dois canais, eu acho. O Brasil é muito instável politicamente. Quando o povo fala que... Quando tem os brasileiros que falam que o Brasil deveria ser uma monarquia, tomara que um dia seja como a Noruega, né? Mas conhecendo os brasileiros, talvez venha a ser como a Arábia Saudita, né? Agora, o problema... a inovação brasileira é que a Arábia Saudita pelo menos tem soberania, né? E o petróleo é deles. Que o Brasil passa vergonha nesse sentido. O Bolsonaro, que foi o máximo que a direita conseguiu, entregou o petróleo. Deu de graça. E bom... também eu me inspirei nesses temas porque eu vi um Jailton Almeida, eu acho, não sei se era Almeida, Andrade, eu não lembro agora, mas é um dirigente da FUP que é petroleiro na Bahia. Aí
eles falou dos fundos soberanos da Petronas, da Indonésia, não sei. Fundos soberanos, tem o fundo da Indonésia, da Noruega, não sei como é na Arábia Saudita, mas enfim. Todos os países que têm petróleo, o governo é autocrático. E o Brasil não, o Brasil é muito... O Brasil é uma dor de cabeça, né? O Brasil que aí e junta com o que eu vi com o Lula, com o Rui Pimenta, que o Lula não tem muito poder. Não tem muito poder. O Lula pode levar um golpe. Podem abrir de novo o mensalão. Aí o que o povo brasileiro vai acreditar? Poxa, Lula, de novo roubando? Telefone fio cortado, né? Telefone sem fio. O povo acha que o Lula roubou porque a mídia diz que o Lula roubou. Lenay! E como eles acham que o Lula roubou em primeiro lugar em 2005, vão achar que o Lula voltou a roubar, entendeu? E o que tem de gente que fala que o Lula roubou é o Brasil todo, né? Então por que os sauditas não falam que o príncipe herdeiro roubou? Porque tudo é deles mesmo e acabou. As coisas é deles, do príncipe. Entendeu?